Oi, meu Brasil. O assunto no mundo inteiro hoje, ontem, aliás, ontem, foi a recepção que o Trump deu para o presidente Lula. Gente, olhem só, tem um ditado que às vezes as pessoas dizem assim, cara, a NASA tem que estudar o brasileiro, porque o brasileiro é muito esperto, é muito inteligente, é incrível o brasileiro. E eu ia dizer assim, a NASA tem que estudar o Lula. Mas eu não vou dizer porque eu não acredito que o homem foi na Lua. Eu não acredito não, gente, eu não acredito. Porque como é que o homem vai na Lua, cara, e não consegue criar um remédio para curar essas doenças malignas, como o câncer? Como é que explica isso? Eu sou um dos seres humanos no mundo que não acreditam que o homem foi na Lua. E tem muita gente que não acredita. Olha, Iramar, olha onde ele está ali atrás da coisa fazendo... Puta que pariu. Isso aqui é vídeo ao vivo, aí é... Eu não vou parar não, meu netinho que tá, tá aprontando ali. Sim, gente, então, olhem só. Teve dois presidentes que disseram só para um presidente do outro país o que eu vou dizer para vocês aqui. Vocês se lembram daquela frase do aquele presidente dos Estados Unidos, Obama, né, disse pro Lula, para toda a imprensa mundial, este é o cara. Frase dita pelo homem na época mais poderoso do planeta Terra. Quando foi ontem, dia 7, ou foi dia 8 ontem? Dia 7 de 5 de 2026. Olha o que aconteceu ali. E o que eu estou dizendo aqui tá dando na televisão. Principalmente a Rede Globo, que é bolsonarista. Vocês viram o que a Andréa Sadi fez lá naquele dia que quase ela é demitida. Mas foi chamada a atenção e teve que pedir desculpa para o Brasil e para o Lula publicamente. Ele pegou no ombro do Lula, o Trump, no ombro do Lula e apontou para o repórter e disse, eu amo este cara, ele é fenomenal e muito inteligente. Palavras do homem mais poderoso do mundo, que é o Trump. Mas eu digo o seguinte, mais poderoso na questão de armamento, de guerra, e na questão de economia também, né? De grana dos Estados Unidos, porque politicamente o homem mais poderoso da Terra, sem dúvida nenhuma, é o presidente Lula. O Lula é o maior político hoje, o maior líder do mundo é o presidente Lula. E eu, como brasileiro, gente, não é porque eu voto no Lula lá, mas eu me sinto muito orgulhoso do que o Lula está fazendo neste país com essas viagens dele internacionais. Até hoje, o presidente Lula já deu, acho que mais de 100 viagens para fora, nesses 3 anos e pouco de governo. Nunca nós vimos o avião do Lula ser encontrado drogas, armas, pedras preciosas, ouros. Não, nós não vimos isso, não. Nós não vimos também o presidente Lula falar contando mentira para os americanos e para o mundo inteiro. Nós não vimos também o presidente Lula sendo expulso de um restaurante por não respeitar a regra do país, como aconteceu com o Bolsonaro lá na China. Vocês se lembram? Você entendeu? E outra, o Lula vem com centenas e centenas de acordos, né, que vão beneficiar o nosso país. Está circulando um vídeo do Eduardo Bolsonaro jogando a toalha, né, tipo xingando o Trump e tal, porque ele entendeu que o Trump abandonou eles e agora é amigo do Lula. Ora, o Trump percebeu que estava sendo enganado, porque se um patriota desse, que se diz patriota, o Eduardo Bolsonaro, vai para os Estados Unidos vender, por intermédio de mentira, o seu próprio país, ele está traindo o seu próprio país, a sua pátria. Como é que ele não vai enganar o Trump? Então o Trump foi alertado e está vendo agora quem é o presidente Lula. E quando eu voltar à questão da NASA, gente, realmente o Lula, cara, ele me surpreende, gente. O Lula é muito esperto politicamente.
E olha, o próprio Valdemar da Costa Neto, que ele me desminta aqui no meu canal, o próprio presidente do PL hoje, Valdemar da Costa Neto, disse lá atrás que o Lula era um monstro político, no bom sentido, no bom sentido. Ele estava errado? Não, ele está correto. Ele estava correto. O Lula, gente, é um monstro político. Olhem só, ele pega 2 lapadas aqui no Brasil, né, que foi a traição lá do Alcolumbre. Vou já falar do Alcolumbre, que não passou a indicação do presidente Lula. E olha, um cara que preenchia todos os currículos para se tornar ministro do Supremo. Mas como o pessoal do União Brasil e do PL, que estão até o gargalo envolvido com o Banco Master, reprovaram o cara. Até os evangélicos, pastores lá, que são senadores, reprovaram a indicação do cara. Mas não reprovaram a indicação do André Mendonça. Não reprovaram. Por quê? Porque o André Mendonça não era ameaça para eles, mas o Jorge Messias seria ameaça para eles na questão dos processos que tem lá no Supremo, das emendas secretas. Aí eles tiraram, mas olha só, já vou logo falar do Alcolumbre. O que eu estou dizendo aqui que eu vou falar é o que está dando na imprensa está dando, porque eu não falo aqui, gente, o que eu vejo em blog não, que mandam para mim essas coisas de internet, eu só falo quando eu vejo na televisão. Aí eu falo que o Alcolumbre, antes da votação, uns 2 dias antes, procurou o presidente Lula, porque no dia da votação, para aceitação ou não do Jorge Messias, era para ser colocado na pauta a CPI do Banco Master. Era obrigação, está no regimento interno do Congresso Nacional. Na primeira sessão do Congresso Nacional, tem que colocar o que está lá como prioridade. Seria a instalação da CPI, lida a questão da instalação da CPI do Banco Master. Como o Alcolumbre também está até os dentes envolvido por intermédio do assessor dele, segundo a imprensa, ele conversa com o Lula e pede do presidente Lula para o Lula jogar água fria na CPI do Banco Master. Ou seja, não deixar ser instalada a CPI do Banco Master. O que é que o Lula fez? Disse não vou fazer isso, não vou me meter nisso. Aí o Alcolumbre foi, reúne com Flávio Bolsonaro, com aquele pastor sem vergonha, Sóstenes Cavalcante, aquele que foi encontrado 470 mil reais em sacolas de lixo dentro da casa dele. Ei, Amar, vem ver essa criança aqui, menina. É assim, comigo assim não tem esse negócio não de... Aqui é puro, limpo. Então é o seguinte, gente. Aí o Lula não aceitou. Aí o Alcolumbre se reúne com Flávio Bolsonaro, com pastor sem vergonha, falso, Sóstenes Cavalcante, e com Flávio Bolsonaro e com esse que quase vai preso ontem, o Ciro Nogueira, e fizeram todo o aparato lá e rejeitaram o nome do Jorge Messias. O Alcolumbre até sabia quantos votos ia ser de diferença, contrário à indicação do Jorge Messias, gente. Até isso ele sabia. E no final, o Flávio Bolsonaro vai lá na cadeira da mesa da presidência e dá um abraço apaixonado no Davi Alcolumbre. E dizem que o acerto também envolvia a candidatura do Alcolumbre para presidente do Congresso Nacional novamente, ou ser o vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Essa história, gente, aí veio a questão da Dilma Rousseff na minha cabeça. Vocês se lembram que eles justificaram que a Dilma Rousseff foi caçada por causa de pedaladas fiscais, que todos os presidentes do Brasil dão pedaladas fiscais. Isso é normal. É normal. É contra a lei, mas os caras fazem. Eles fazem, todos fizeram, inclusive Bolsonaro. Mas não foi não, a Dilma foi caçada porque quando ela percebeu o roubo na Petrobras, ela começou a mudar a diretoria e frear a indicação de políticos para dentro da Petrobras.
Inclusive, o Eduardo Cunha, na época, tinha umas 5 indicações para lá. E ela não aceitou. E foi para cima com a Polícia Federal, que inclusive foi gente do PT presa. Que inclusive foi o pessoal do PT presos. Não só do PT, um monte de empresário. Nós sabemos o que aconteceu nesse filme. Entenderam? Então a Dilma Rousseff ela foi caçada por causa disso. Ela não aceitou a intromissão na Petrobras. E por isso ela foi caçada. A mesma coisa agora com Lula, que não foi cassação, foi só... Os caras não aprovaram a indicação do Lula, que era o Jorge Messias, para o Supremo, porque o Lula não aceitou o pedido da Alcolumbre de frear ou brecar a CPI do Banco Master. O Ciro Nogueira, gente, foi o primeiro, que vem mais. Vem mais. Agora, o que eu fico olhando esses bolsonaristas, mas é aquilo que eu digo também, gente. Pode acontecer o que acontecer, que essas pessoas não vão deixar de apoiar, agora eu não digo mais o Bolsonaro, e sim o bolsonarismo. Eles não vão deixar, porque é uma doença. É uma doença. A seita é uma doença. Seita, quem participa de seita, está com problemas mentais. Está com problemas mentais. Então, pode acontecer o que acontecer, podem desmascarar o Flávio. O Flávio está com 42%, 40%. Se descobrirem hoje, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se descobrirem hoje com provas, tudo direitinho, que foi o Flávio que arquitetou a não facada no Bolsonaro, não vai mudar nada. Os caras vão continuar a votar no Flávio Bolsonaro, gente. Porque é a doença que permite, que é a síndrome de Estocolmo, onde eu te torturo, te maltrato, mas tu me amas, tu me defende. Os cara queriam aprovar que uma criança de 12 anos, se fosse estrupada e os pais quisessem fazer o aborto nessa criança, a criança seria presa por 20 anos e o estrupador por 10. Olhem a perversidade deles. Isto, projeto do Sótenes Cavalcante, pastor evangélico. Então, gente, vamos esperar o que desse pessoal? Vamos esperar o quê? Agora, eu fico imaginando, eu já falei também aqui, o meu assessor fala para mim, cara, tu repete muito, eu repito, porque tem gente que está chegando agora no canal. Gente, eu fico imaginando se o Bolsonaro se reelege, gente. Pelo amor de Deus. Vocês acham que se o Bolsonaro se reelegesse, o escândalo do dinheiro dos velhinhos no INSS vinha à tona, ia ser descoberto, a Polícia Federal ia para cima, federal? Não, porque foi no governo dele que começou. E ele foi alertado, foi avisado e não fez absolutamente nada. Vocês já pensaram se o Bolsonaro se reelege, como não estaria esta organização criminosa em relação ao Banco Master? Vocês acham que o Brasil estava vendo essa transparência que está aparecendo agora, descoberta pela Polícia Federal? Vocês acham que nós brasileiros estávamos vendo isso, que nós estamos vendo hoje no Brasil? Não, gente, não. Por quê? Porque foi no governo Bolsonaro que começou o Banco Master, que era um banquinho de nada, e fizeram um bancão no governo Bolsonaro. O Banco Central, o presidente na época, o Campos Neto, foi alertado, foi avisado, e mesmo assim não tomou nenhuma providência. Agora, na CPI que tinha do roubo dos velhinhos, ele foi convidado 3 vezes, o Campos Neto, que era do Bolsonaro. Não apareceu, foi para o Supremo, pedi para não ir. Já o atual do Lula foi sem ser convidado. Foi lá. Por que o Campos Neto não foi, gente? Por que ele não foi? Mas é o Lula que é o ladrão. Eu vou finalizar aqui dizendo que da demonstração da doença do bolsonarismo é que o Lula é ladrão. Já está na cabeça deles, cravado que o Lula é ladrão. Eles não sabem que o Lula roubou, mas para eles o Lula é ladrão. É muito engraçado. O Careca, que era o chefão da organização do INSS, andava nas carreatas com o Bolsonaro, na moto, para cima e para baixo. Mas é o Lula que é o ladrão. É o Lula que está envolvido.
Aqui no Banco Master, o cara do Banco Master depositou para o Bolsonaro 3 milhões de reais. Mas é o Lula que é o ladrão. É o Lula que é o ladrão. O Nicolas Ferreira andava. O Nicolas Ferreira é aquele moleque, chefe do gabinete do ódio na questão de fake news. Andava no avião do Banco Master, para cima e para baixo, fazendo campanha para o Bolsonaro. Mas é o Lula que é o ladrão. É o Lula que está envolvido no Banco Master. É o filho do Lula que está envolvido no Banco Master. Quebraram o sigilo do filho do Lula. Não encontraram nada. O próprio presidente da CPI do INSS falou na CNN e eu vi ele falar. Não encontraram nada nas contas bancárias do filho do Lula. Mas é o filho do Lula que é o ladrão. Mas quem foi pego com os 500 mil todo mês foi esse de ontem, o Ciro Nogueira. Gente, é tão grave a situação desses caras do bolsonarismo. Vocês sabem que um colega meu me falou hoje, ligou para mim dizendo que é mentira da imprensa brasileira, que o Lula não está nos Estados Unidos, gente, pelo amor de Deus. Eu digo, cara, para com isso, meu amigo, procura médico, pelo amor de Deus, cara. Pô, será que toda a imprensa está mentindo? Pois eles estão dizendo, gente, que é fake news, que o Lula não foi nos Estados Unidos, que é tudo mentira. Mas por que eles dizem que é mentira? Porque a cúpula fala para eles que é mentira. E como eles estão dentro da seita, e quem está dentro da seita acredita tudo que vem lá de cima, da cúpula. Para vocês verem, gente, como está esta situação. Já estou em 16 minutos, só finalizando. Tem um vídeo também do evangélico no culto, estava lá e de repente ele se levanta e sai gritando com gesto de arma, de arminha do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro estava dentro do corpo dele e saiu pulando igual um macaco lá e os pastores em cima, fazendo aquele alagar todo, aquela reza toda, para vocês verem como está a doença mentais desse pessoal, gente. Para vocês verem como está a doença mental desse pessoal. Assistam, Confia em Mim, o Falso Profeta. É uma série sobre seita no Brasil, sobre o bolsonarismo. Está passando na Netflix. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana e sempre com Deus na mente. Abraço.